Bom, agora oficial, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro encontro do nosso curso de treinador de xadrez da Impex, Escola Nacional dos Profissionais de Ensino de Xadrez. Aqui é o professor Marcelo quem está falando. Vamos dividir mais um pouquinho de tempo aqui numa conversa que eu espero que seja bastante produtiva, bastante legal para todo mundo. Nós vimos aqui hoje, no planejamento nosso, né, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entrar mesmo no jogo para valer, né, do xadrez, e nós vamos discutir algumas coisas. E eu coloquei, na verdade, na última aula, eu acrescentei mais um item que não estava programado quando eu passei para vocês, mas foi uma falha minha, que é sobre elaboração de torneios. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho na última aula sobre meio jogo e finais, né? Nada muito aprofundado, porque aí é tema para um curso inteiro só disso, né? Aí dá para fazer bastante coisa. E aí nós vamos depois passar para essa parte de organização de eventos, né? Umas dicas, falar sobre o sistema Turing, falar sobre o sistema de Robin, né? Falar um pouquinho sobre os softwares que a gente pode estar usando. Então, eu espero que até a quarta aula a gente consiga fechar bem o nosso primeiro curso aí do módulo B, tá bom? E antes da gente entrar propriamente dito na aula de hoje, eu queria só fazer uma pequena recapitulação, mas antes disso, por acaso, alguém aqui no grupo ainda não se apresentou? Nós estamos na terceira aula, na primeira aula eu pedi para o pessoal se apresentar, falar um pouquinho de si, da sua relação com o xadrez, talvez da sua experiência profissional, acadêmica. Alguém, por acaso, ainda não se apresentou e gostaria de se apresentar? Eu acho que não. Não, todo mundo acho que já foi, né? O pessoal é tímido. E aí, outra coisa, viu? Hoje, pessoal, eu gostaria que vocês se interagissem bastante, tá? Que vocês falassem das suas experiências, porque, assim, esse curso que eu estou passando para vocês, ele não é um curso super aprofundado, porque ele é o nível 1, né? A IPEX vai até o nível 5, para vocês terem uma ideia, se eu não me engano. E cada vez que o curso vai evoluindo para nível 2, nível 3, a profundidade do conhecimento do xadrez vai ficando cada vez maior, né? E um último recado que eu queria dar antes de começar é que falei com vocês sobre uma série que passa na Netflix, e essa série chama Explicando. Então, quem tiver Netflix, nessa série Explicando, existe um capítulo só sobre xadrez, tá? E é pequenininho, né? Mais ou menos 20 e poucos minutos o programa. Dá para usar com criança se quiser, tá? Que ele faz. Nakamura dá depoimentos nesse vídeo. Inclusive, eu assisti ele ontem para ter certeza que tudo bem. E ele fala bastante coisa interessante, assim, nada assim do outro mundo, mas tem umas coisas bem legais lá que é bacana para vocês, de repente, estarem usando no dia a dia. Tá? Então, fica a dica aí do programa Explicando na Netflix. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, nós conversamos sobre planejamento, sobre método, né? Falamos sobre avaliação, né? Tentamos fechar essa parte burocrática, né? De estruturação do conteúdo, né? Do ensino. Na aula passada, nós aí já entramos sobre a questão da dinâmica de jogo, né? Dos jogos de tabuleiro, dos recursos digitais, né? E hoje nós vamos tratar sobre o nosso tema de hoje, que é tática, estratégia e abertura, né? Então eu vou aqui começar com vocês. Vou pegar aqui. Só me confirma se a tela entrou para todo mundo. Sim. Beleza, maravilha. Então vamos lá, no nosso terceiro encontro. Então aqui nós vamos fechar a nossa terceira aula, né? O nosso terceiro pedacinho aqui do nosso quebra-cabeça. Encaixamos ele aqui. E aí eu vou começar com uma frase. Eu não gosto muito de ficar lendo assim frases numa apresentação, mas essa frase aqui, que é um pouco longa, eu faço questão porque eu acho que ela é bem interessante. A frase é a seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.
né? Então, não sei se quem conhece aí o Sun Tzu, que foi Arte da acreditado a guerra. ele essa frase, ele foi um general chinês, se eu não me engano, do século V antes de Cristo, acho que é isso. E ele foi um responsável por escrever o livro Arte da Guerra, então é uma frase longa, né, um parágrafo longo, mas é bem interessante. E principalmente essa parte final, onde ele coloca se você não conhece nem a si mesmo, né? Então, o que, que é isso, né? É o seu conhecimento, é o que você sabe, como você se porta, né? Então, isso no xadrez eu acho que é bastante relevante, né? Você saber dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, daquilo que você tem que melhorar, daquilo que você tem que treinar mais, né? Inclusive, nesse vídeo que eu falei para vocês da Netflix, o Nakamura ele mesmo coloca que não tem que ser, não é mais inteligente quem joga xadrez ou é mestre, é muito treinamento e ele estuda direto. Tá? Então, depois vocês assistem lá e me falam o que vocês acham. Bom, vamos lá. Então, vamos lá falar sobre estratégias e táticas. Primeiramente, já vamos começar com as perguntinhas. Alguém tem ideia e podia me dar uma palavrinha sobre o que é estratégia e tática? Tem Lembrando que uma, não tem resposta errada. tem uma coisa que eu sempre li e nunca soube diferenciar. Mas eu acredito que estratégia é quando você monta um conjunto de ideias para chegar no seu resultado. A tática é voltado para o xadrez, é uma posição padrão onde, onde existem alguns cálculos já pré-feitos por aí. Bom, acho que naquilo que eu já li que venho fazendo ultimamente é por aí. Tranquilo. Vamos embora. É isso aí. Quem mais? Quem pode contribuir também com alguma fala, por favor? Manifeste-se. Aqui é que nem casamento, gente. Eu falo agora, o cálice para sempre. Pode arriscar, gente, não tem problema. Se você. Depende do que você acha que está certo, depende está muito certo. Né, essa insegurança, vamos liberar ela. Ninguém mais quer tentar alguma coisa? Tem uma frase, eu não sei reproduzir agora, que diz que a tática é quando você tem algo para se fazer, que está bem óbvio, não lembro quem que disse essa frase. E a estratégia é quando você não tem o que fazer, coisa assim que você cria. Não lembro direito. mas a estratégia ela é algo mais a longo prazo, né? E a tática é um golpe tático. Então tem lá o garfo, tem o espeto, que são golpes forçados em poucos lances, né? E a estratégia tem a ver mais com o longo do jogo, né? Não sei descrever bem certo. Não, tranquilo. Vamos embora. Vamos lá, tá caminhando, tá ficando bom o negócio. Quem mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Expor a sua concepção sobre o que é estratégia e tática? Porque aqui somos todos aprendentes, aprendizes. Então dá, então vamos lá, vamos seguir então. Vamos começar então a falar sobre estratégia. Né? Nós temos aqui uma tabelinha bacana, aqui, um gráfico aqui bacana. Né? A estratégia vem do grego, né? Estratégia, que significa arte de liderar uma tropa, comandar. Né? Esse é o termo raiz, né? Da estratégia. Aqui Então, já é o assim, treinamento tropa de elite aí, já estamos na tropa de elite do xadrez Estratégia. aí. só não dormir com a granada na mão. Então, É. mas assim, no grego é isso. Então, assim, você a palavra estratégia, estratagema, estratégia, né, são todas derivadas dessa coisa. O que que é um estratagema? É um plano, né, que você monta lá, né, um mirabolante, né, o estratagema, né? E todos eles vêm dessa raiz, né, que seria a arte de liberar a tropa, ou seja, um comandante, né? Então, como comandante, ele vai mexer com essas pessoas, mexer com as posições dessas pessoas, né?
Então, a estratégia, no nosso caso, ela é um planejamento de longo prazo. Lembra que a gente conversou lá na primeira aula sobre o planejamento de xadrez, né? O planejamento anual, o planejamento trimestral, o planejamento de aula. Digamos que no jogo de xadrez, a estratégia seja um planejamento de longo prazo. E nesse planejamento de longo prazo, a gente vai querer um domínio espacial, ou seja, a colocação das peças em pontos chaves, né, no tabuleiro, nas casas que são mais produtivas durante o jogo, né, que não vai expor nenhuma peça, que vai garantir uma vantagem, tentando, por exemplo, uma troca onde você saia com vantagem no tabuleiro, no jogo, né? Também é uma opção de movimentações, né? Então, uma vez que você posicionou suas peças, né? Isso fica muito evidente na abertura, que a gente vai conversar hoje, né? Uma vez que você colocou essas peças, posicionou, aí você tem condições de dar andamento. E aí começa a grande batalha mesmo, né? Aí vem a pancadaria, né, no xadrez. Também visa essa vantagem material, como eu falei para vocês. Busca uma sólida estrutura de peões, porque assim, o peão, durante muito tempo, ele era considerado uma peça sem graça, né? Tanto que na escola romântica de xadrez, né, que é aquela mais antiga, antes de Steinitz, né, que foi o primeiro campeão mundial, o pessoal ia por tudo ou nada, cara. Ia pro pau lá, entregar peão para tudo quanto é lado, o negócio era dominar o centro e dane-se o peão, né? Só que o peão, a gente vai ver que ele, assim, principalmente na última aula, que ele manter um peão, às vezes, de vantagem é uma vantagem gigantesca, porque esse peão ele pode se tornar uma peça de grande valia no final, né? Independente se você tiver dama, torre ou cavalo, ele é uma peça importantíssima. E muitas vezes os peões, eles travam as atividades do oponente, né? Se você faz uma cadeia de peões muito bem montada, uma peça pesada, uma peça mais leve, como o cavalo e bispo, ou mesmo uma torre, uma dama, vão pensar duas vezes antes de capturar um peãozinho ali, né? Inclusive, tem até uma circunstância onde você oferece o peão de B2 para a dama, e a dama vem seca capturar, e a dama acaba se perder, você perde a dama nessa brincadeira, né? O peão envenenado que a gente chama, né? Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi, não estou lembrado de qual é a abertura. Na verdade, não é nem abertura, é meio do jogo mais para frente, mas assim, Ah, tá. eu tenho esse gráfico, eu tenho esse quadro aqui, essa posição, Certo. mas na próxima aula eu acho que eu vou inserir então nas planilhas, a gente pode até comentar um pouquinho desse peão envenenado, que vira e mexe acontece. Tá? O pessoal passa lá um veneninho nele lá e o cara cai. Inclusive nesse programa que eu te falei da Netflix, eles mostram uma partida entre o Lasker, assim que ele chega em Londres, contra um grande jogador lá, e tem uma circunstância de um peãozinho envenenado durante a partida que eles mostram lá, que é bem legal. Tem Bom, também do bispo, né? do bispo, fala aí, qual? O bispo, ele captura, se não me engano, no cantinho lá, e aí ele fica preso com o avanço do peão. Ah, sim. Um avanço ali do peão, acho que de B ou de G, se não me engano. Isso. E aí ele fica preso, né? É Nessa um captura aí. fianquetas avessas, né? Eu vi um vídeo se não me engano, de uma partida, acho que era desses de supercomputador, sabe? Que tem ali o AlphaZero e o Stockfish, se não me engano. Uhum. E teve um jogo que foi uma baita inovação acho que do AlphaZero, que ele foi avançando os peões, se não me engano, e conseguiu trancar quase todas as peças do oponente. Simplesmente bloqueou, não tinha como abrir assim. Então, para ver Sim, o poder de um peão, né? sim, ó, eu vou até voltar aqui a tela aqui, ó, que nem esse dado aqui, ó, por exemplo. Dá uma olhada assim, como esses peõezinhos aqui, ó, nessa posição, eles estão dando uma travada no jogo aqui, ó, né? Junto com o trabalho de bispo, outra mesmo. Mas ó, dá uma olhada aqui essa cadeia, como é que ela é feita e como ela atrapalha muito. E se você jogar esse peãozinho aqui, ó, o H2, opa, desculpa, vou voltar aqui. Voltar aqui o H2 para H3 aqui, ó, você seca o cavalo aqui também. Ele não tem como atacar, né?
Aqui você faz uma troca, mas assim, a ideia do peãozinho mesmo é essa, né? É segurar. E assim, nas trocas, né? O que normalmente os jogadores fazem no meio jogo? Eles vão tirando as peças de maior valor, né? Vão atrás dos cavalos, através dos bispos, tentam pegar uma torre, uma dama. E muitas vezes o peãozinho fica ali, né? Ah, só vendo a pancadaria e tal. Aí quando você vê, o cara já tá chegando lá do outro lado. Aí você fala: caramba, eu esqueci desse peão aqui. Eu tava na ala do rei, o cara da ala da dama foi embora, entendeu? Isso é legal. Então a estratégia tem isso e, lógico, né, o objetivo principal é a segurança do rei, né? Então você vai montar o seu plano de jogo, né? É lógico que esse plano de jogo ele vai depender muito das ações do adversário, né? A gente vê muito isso nos jogadores iniciantes, né? Independente se criança ou adulto, tá? Que muitas vezes ele pega e ele vai jogando e ele se esquece dessa segurança do rei, né? Ele vai jogando, vai. E quando ele vê, ele tá tão enrolado que ele não tem o que fazer, né? Ele perde o roque, ele perde a cadeia de peõezinhos ali, os 3 peões da ala da dama, os 3 peões da ala do rei, aí ele se complica inteiro porque ele simplesmente começou a atacar, e não pensou no que o adversário estava fazendo, não reparou no que o adversário estava fazendo, porque é assim, da mesma forma em que eu tenho o meu plano, o adversário tem o plano dele, tem a estratégia dele. E assim, se você conhece o adversário, por exemplo, você tem essa vantagem, foi aquilo que estava vendo lá no Sun Tzu lá. Você conhece o inimigo, você sabe que ele gosta de jogar o Gambito da Dama, por exemplo, ou ele gosta de jogar o Sistema London, por exemplo. E aí você vai estudar essas circunstâncias para tentar quebrar esse plano, essa estratégia dele, né? Então você precisa estar atento também no que ele está fazendo, né? Porque de repente ele começa com uma estrutura que você está sabendo que ele vai fazer, mas em um determinado momento ele muda uma circunstância ali. Ele muda uma posição, ou ele adianta o movimento, ele atrasa o movimento por algum motivo. E se você não estiver atento a isso, e você continuar olhando só para o seu jogo, é aí que você cai nas armadilhas, né? Aquilo que o Bruno falou, né? Um garfo, uma cravada, né? Uma peça sobrecarregada. A gente entra nesses problemas por conta da não observação do jogo, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu achei aquela frase lá que eu não sabia. E aí? Fala lá, Bruno, vamos embora. É muito boa a frase, né? Eu não sei como é que lê o nome do autor, é o Savielli. Eu ia falar que essa frase era dele, cara. Falar que essa frase tática. Pois eu não sabia o nome do cara, mas sabia a frase. Tática é saber o que fazer quando existe algo a ser feito. E estratégia é saber o que fazer quando não há nada a fazer. Pois é, isso é uma visão de um enxadrista também, né? Total, aquele GM que vê o jogo de uma maneira extremamente diferente de nós, totalmente capivaras. Porque, né, olha, a frase dele é muito interessante, porque é o seguinte, essa parte que ele fala sobre estratégia é bacana por quê? Porque você monta um plano sem antes do jogo começar, então não tem nada para fazer ainda. Isso. Né? E a tática é quando você tem que fazer alguma coisa, né? Porque alguma coisa já está em andamento, né? A gente vai ver se vai ficar. Talvez, eu espero que fique claro isso para vocês hoje na nossa conversa, sim. Porque assim. Acho que Oi? Não, pode ir. Não. É interessante assim que a gente fique claro, porque muita gente às vezes ainda tem essa dificuldade de entender o que é estratégia e tática. Uma é complemento da outra, uma não vive sem a outra, mas são coisas distintas, vamos pensar assim, em termos de organização, né? Então, essa parte de estratégia acho que ficou mais claro para vocês, né? Por enquanto, né? Então, é o plano de jogo, é o que você vai pensar naquilo que você objetiva na sua partida, tá? E aí nós vamos entrar na tática. Olha que beleza aqui, as setinhas aqui, vermelha, azul, amarela, aqui, tá uma confusão lascada, né? Se você for pegar o conceito de tática, também vem do grego. Os gregos são, né? Os caras eram as galáxias lá, né? Então significa a arte de organizar um exército. Olha que interessante, organizar um exército. Quer dizer, o nosso xadrez
não deixa de ser um exército, né? Ele tem lá a cavalaria, tem as torres, tem os soldados, tem os bispos lá para rezar por nós, né? E então assim é bem isso. E se você for pegar no conceito militar, que o militar tem muito treino tático, né? Que o pessoal fala, né? A tática ela envolve uma ação específica, né? Uma coisa bem pontual, né? A realização de movimentos corretos para atingir o plano global. Então, veja bem, quando você vai, por exemplo, para uma guerra, né? E aí você tem o seu exército terrestre, infantaria, vamos colocar assim. Aí você tem os blindados, você tem os aviões. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar atacando? Não, você vai posicionar suas peças, seu exército de que forma? Como é que eu vou fazer com que os meus blindados consigam avançar no terreno inimigo? Como é que eu vou garantir a segurança dos meus soldados que estão na infantaria? Quem vai abrir caminho para quem? Como é que é o terreno que eu vou atuar, né? O terreno é acidentado, o meu blindado, o meu caminhão passa para aquele terreno, é alagadiço, eu vou precisar de barco, não vou. Então existe uma logística toda que você tem que montar e você tem que posicionar e saber o que você vai fazer antes e o que você vai fazer depois. Então a tática é mais ou menos isso, né? É por isso que ela é um planejamento de curto prazo, né? Você posiciona as suas peças ali no tabuleiro, né? Você vai fazendo as suas investidas, né? Lógico, pensando lá na frente, mas você vai posicionando as peças para futuramente estar podendo fazer o seu ataque no xadrez, né? Então, por exemplo, eu quero vamos pensar assim, a diferença da escola romântica para a escola, sei lá, científica, por exemplo, de xadrez, onde quando o tênis começou com o científico. O xadrez era porradaria, pancadaria lá no meio do tabuleiro, né? Pega para capar, manda peão para o espaço, pega a peça, era sanguinário. E o controle do centro, né? Posicional ali, com as peças ali. E aí chegou um pessoal que falou: não, a gente não quer essa pancadaria toda aí, né? A gente está pensando numa dominação do centro à distância. É onde surge o fianqueto, né? Para quem não sabe, o fianqueto é o movimento onde você tira as peças de B2 e G2, né? E você vai posicionando os bispos ali para ele atacar de longe, né? O centro do tabuleiro. Então, são concepções táticas que a gente vai colocando, né? Então, assim, qual era o plano da pessoa? Meu plano é atacar o centro, só que eu não vou expor as minhas peças logo de cara, né? Eu quero fazer uma segurança aqui, já aproveito e faço um fianqueto, já de repente eu abro o roque para o outro lado, aí eu vou atacar a diagonal, pau, aí eu quero, com o cavalo eu já vou frear a ação tal, tal, tal. Então, o seu plano de estratégia é esse. E a sua tática, o que, que é? Tirar peão, posicionar bispo, colocar cavalo à frente, liberar o peão do rei, aí vai, entendeu? Aí você vai começando a colocar as peças nos seus devidos lugares, de forma que o seu plano dê certo. Ficou difícil de entender essa questão da tática ou não? Acho que não, professor. Acho que assim, para mim, eu acho que eu compreendi também que a nossa estratégia ela pode ser moldada durante o jogo através da tática. Porque nós tendo a estratégia, que nem você disse, nosso plano final, que é, ou melhor, nosso plano começo, meio e fim, lá pelo meio a gente pode ter uma tática que pode diferenciar do plano inicial, mas que vai chegar no plano final. Por causa que o adversário, digamos que esteja dificultando a nossa estratégia principal. Entendi. Vamos pensar no seguinte exemplo. Por exemplo, eu sei que eu vou jogar com uma pessoa que tem um rate muito mais alto do que eu. Estou numa competição. As chances de eu perder é grande, né? Sim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar, ou eu vou tentar um sistema London para tentar segurar o cara, ou eu vou tentar um gambito, uma abertura fechada, porque com essas movimentações, com essas práticas iniciais, eu travo mais o jogo fica mais lento e eu vou procurar o empate. Então, veja bem, essa é a minha estratégia. Entendeu? Eu vou procurar o empate desta forma. E como é que eu vou fazer isso? Colocando as minhas peças em ação.
É óbvio que se o adversário for muito bom e ele começar a quebrar, você vai ter que mudar a parte tática, né? Você vai ter que mudar essa tática. Então, o que que você muda? Você muda o posicionamento de peça. Às vezes você avança um bispo lá, aí o cara vem com o peão, você retrocede o bispo, né? Mas, de repente, a sua estratégia era tirar aquele peão lá. Você força a saída daquele peão, por quê? Porque futuramente você quer, de repente, capturar a torre que está lá no cantinho, né? Você tem o peão de B7 lá, que está protegendo ali a torre, ele está encavalado com o cavalo, você tira aquele peãozinho lá, de repente seu bispo vai lá e pá! De repente vai lá e toma em diagonal aquela torre. É um plano, né? E para isso você vai colocando as suas peças no tabuleiro e vai desenvolvendo essas peças, né? Como a gente fala, né? E a abertura que nós vamos conversar hoje é bem isso, né? Você vai dispor as suas peças taticamente, né? No campo de batalha, né? Então, realmente, o que a gente procura mudança durante uma partida não chega a ser a estratégia é a tática mesmo, né? É a É a tática tática. de movimentar as peças de maneira com que a nossa estratégia se mantenha naquela. Professor Marcelo. Exatamente. Oi. Então, pelo que eu entendi aqui, a tática está no momento certo e fazer a coisa certa naquele momento? Seria isso? Se a sua jogada der certo, sim. Mas se... É verdade. Mas se eu tiver pensado outra coisa, eu vou ter que mudar a tática. Sim, claro. Claro. A tática está sempre em movimento. Sim, vamos colocar assim, a tática. Vamos pensar num exemplo que acho que é tranquilo para nós brasileiros, que é o futebol, né? O futebol, o técnico ele vai lá, ele monta lá o time dele, coloca lá um 3-5-2 ou um 3-2-1-5 lá, O que ele faz? Ele quer, por exemplo, num jogo determinado uma defesa mais forte para segurar o ataque adversário, porque o ataque adversário é bom, mas ao mesmo tempo ele quer ser moeda de bola rápida em contra-ataque. Esse é o plano, a estratégia. E como é que ele faz isso? Ele pega o jogador fulano de tal, bota ali numa parte do campo, faz montagem de 3 jogadores, coloca 2 ali, 5 ali, um jogador X que vai ser o cara que vai atacar, vai ser o responsável pelo contra-ataque, é um cara de velocidade, com bom toque de bola. Então, a disposição dos jogadores em campo é a tática. Né? Eu tive que pensar no basquete, porque eu detesto futebol. Mas, o basquete igualzinho. Olha, perfeito. O basquete é perfeito também. Até um tempo atrás, né? Tempo assim, já faz um tempão, não tinha a posição do escolta, né? Do basquete. Essa posição foi criada por quê? Por conta de segurar, né? E dar um suporte para o armador, né? Então, quer dizer, você vê que taticamente eles mudaram taticamente uma concepção do jogo do basquetebol em vistas de conseguir um plano, uma estratégia. Verdade. Né? Então, a estratégia é bem posicional, por isso que a gente fala que a estratégia é de curto prazo, né? Por exemplo, no meu jogo eu vou fazer umas trocas, então eu vou posicionar ali para eliminar determinadas peças, ou seja, aquele momento. Mas visando o quê? Visando abrir o jogo para eu chegar no checkmate lá, que é o planejamento e a estratégia do jogo. Então, a estratégia é de longo prazo e a tática é de curto prazo. Deu para entender isso agora? Deu. Legal. Mais alguém quer conversar alguma coisa, uma dúvida ou um argumento? Fiquem à vontade, gente. A gente está aqui para crescer junto. Então tá. Então vamos lá. Eu fiz, professor. Oi. Não. Pode falar. Seja bem-vindo. Não, uma vez eu peguei e trabalhei com uma turma minha para eles entenderem essa ideia da estratégia, mas a minha ideia é que eles pensassem um jogo de uma forma mais ampla, né? E aí eu passei para eles o jogo, um filme, né? Aquele Vida de Inseto. Ah, legal. E aí você tem os gafanhotos, que são fortes, em menor número, e você tem as formigas, que são em maior número, mas são fraquinhas, né? E aí eu questionei, quem que ganha, os mais fortes ou os mais fracos? Os mais fortes. Tá, mas as formigas ganharam. Né? Quem que ganha? Quem tem mais gente ou quem tem menos? Quem tem mais. Mas antes os gafanhotos eram menor quantidade e estavam ganhando.
Eles ficaram assim, né? Mas quem ganha é quem tem um plano bom, e isso é estratégia. Então, pensar no que vai fazer, né? Mas é claro que não foi assim uma explicação assim tão específica, né? Mas para dar a ideia de plano, né? Mas é De refletir excelente. nesse sentido. É Excelente, porque assim, ficou fácil para eles compreenderem, porque o desenho ali mostra, inclusive o plano quando começa a dar errado, né? Porque chega uma hora que dá um problema do plano lá que eles descobrem lá, vou dar spoiler, né? Que o aquela ave não é passarinho. de verdade, o passarinho não é de É, verdade, entendeu? Então, o passarinho cai, arrebenta. Então, eles têm que mudar o plano, quer dizer, a tática está sendo mudada ali, a estratégia ainda continuar, que seria, né, desordenar os gafanhotos lá no filme, né? Deixá-los com medo e tirá-los. Então, a estratégia estava em ação, mas a tática foi mudando. Foi um exemplo legal, bacana. Gostei. é. Legal. Então, vamos lá. Então, assim, ó, numa frase do Max Euwe, que é o campeão mundial, né, que foi campeão mundial de 35 a 37, que estratégia requer pensamento, tática requer observação. Cara, essa frase eu acho muito legal, porque, assim, a estratégia, ela exige que você planifique, né? Então, você pense para frente, né? Você pense além, futuro. E na tática, você tem que estar observando, foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você tem que estar atento com o que o seu oponente está fazendo no tabuleiro, porque ele está tentando fazer a mesma coisa que você está tentando fazer com ele, ou seja, ganhar o jogo, né? E ele vai tentar de tudo estragar a sua tática, a sua estratégia. Então, na tática, você tem que estar sempre observando o que acontece. Eu lembro de uma partida, eu estava fazendo um evento uma vez num colégio particular, e eu estava com vários jogos ali que eu estava dando para molecada e tal, e tinha o xadrez e tal. Aí tinha um menino lá, acho que era até um coreano, e o moleque estava ganhando todo mundo. Ele estava no ensino médio, acho que tinha 16, 17 anos, já estava terminando. Aí os moleques falaram assim, professor, vem jogar. Eu falei, mas eu não posso, tal. Bom, insistiram tanto que eu fui jogar com ele, né? Aí os caras, o moleque lá era o máximo para eles. E ele começou jogando e tal. E eu lembro que eu posicionei a minha dama lá na oitava fileira dele. Eu estava de brancas e ele de pretas. E ele lá, e ele começou a capturar peça minha, e o pessoal começou a vibrar, pô, tá ganhando do professor, tal, e eu só vendo a debilidade do rei dele e a minha dama ali paradinha. Minha dama ali paradinha. Chegou o momento do jogo em que eu posicionei minha torre, porque o que estava atrapalhando toda a atividade era uma torre dele lá atrás. Eu posicionei a torre de frente para a torre dele, ele veio com tudo para pegar a torre. E foi ali, em 2, 3 movimentos, eu ganhei a partida no checkmate. Eu percebi que ele tinha esquecido daquela parte do tabuleiro, ele estava tão obcecado em dar o checkmate em mim, de capturar minhas peças, que ele esqueceu de fazer a segurança do rei dele. Então, quando eu joguei a armadilha, eu percebi que ele estava afoito, foi aí que eu joguei a torre, ele veio com tudo capturar, e foi aí que eu comecei a trabalhar com cavalo, foi cavalo, torre e dama que eu trabalhei para ganhar o jogo. E foi muito fácil. E ele ficou assim, sabe quando eu fico espantado? Porque ele não esperava. Mas por quê? Porque a estratégia dele falhou no momento em que a parte tática dele se perdeu, né? Ele posicionou ali e esqueceu de se resguardar. Assim como eu já perdi partida também, bestamente, né? Que você vai lá e fala, caramba, deixei o cara chegar em tal posição, pô, o peão dele tá com o peão passado, eu não consigo mais segurar. Então tem essas coisas todas aí que a gente tem que sempre observar. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os estudos, né? Por que surgiram essas coisas, né? E, na verdade, o estudo de jogo, de tática, estratégia, não é uma coisa moderna, né? Já lá no Islã, né? Os países islâmicos, onde o xadrez realmente ganha uma conotação mais forte, que sai do chatranj, né? Que onde eles pegam o chatranj e vão transformando esse chatranj em xadrez, já existiam pensadores, né? Que já pensavam nas estratégias de jogo, né? E já falavam sobre, por exemplo, a abertura do cheque, por exemplo,
que é uma abertura muito antiga lá, de uma época em que o xadrez era diferente de hoje em dia, inclusive, né? Devemos lembrar que naquela época não tínhamos a dama, era o vizir, que tinha o mesmo movimento do rei. Já existia a promoção de peão, mas o peão só podia se transformar em vizir. Os bispos andavam de 2 em 2 casas, né? Não podia ser total do jeito que é hoje. E não existia roque, não existia passant, quer dizer, era um jogo bem mais lento, bem mais burocrático, mas já tinha os seus planos, né? Mas o caminho da modernidade para o xadrez, para o estudo mesmo, e o nosso primeiro registro da era moderna é esse grande livro, aí, o livro de Lucena, né? Repetição e Amores e Arte do Xadrez, ou Repetição de Amor e Arte de Ajedrez, de 1497. Esse livro, ele tem mais de 500 anos, né? E ele tinha, se não me engano, eram 10 aberturas, olha que interessante, existiam 10 aberturas e 150 quebra-cabeças nesse livro. E é um livro bastante importante porque é o primeiro registro escrito, né, desse material da modernidade. É um livro espanhol, inclusive, né, Lucena. E aí, esse carinha aí, que eu acho que você já conhece de algum jogo por aí, né, que é o Ruy Lopes, também teve a sua contribuição, né, o seu livro. Ele também escreveu, né, a Invenção Liberal e a Arte do Jogo de Xadrez, né? E também tinha as questões táticas, estratégicas do jogo, né? E esse é um livro, olha, você vê, de 1497, o segundo livro mais importante veio mais de 60 anos depois, 1561. Inclusive, a abertura Ruy Lopes é super conhecida, a abertura espanhola, né? E é muito legal porque, olha, uma abertura que foi concebida lá no século XVI, a gente usa até hoje no xadrez, é uma das mais usadas ainda, essa abertura Ruy Lopes. Você vê, assim, como algumas coisas são impressionantes no xadrez, né? Não só números, como situações. E aí, pensando no xadrez, nessa questão da tática, da estratégia, e a tomada de decisão, que a gente conversou lá na primeira aula, olha só que interessante. No nosso tabuleiro aqui, nós temos todos essas possibilidades de movimento aqui, olha. Então, nós temos, num primeiro movimento, só de brancas, o jogador ele tem 20 possibilidades diferentes de posicionar a sua peça. Então, desde os movimentos dos peões, né, 1, 2, 3, 4, tal, 16, até os movimentos dos cavalos. E, de igual parte, as pretas também têm essas 20 possibilidades. Ou seja, findando o primeiro e o segundo movimento ali, a gente tem 400 posições que a gente pode jogar no xadrez. Que assim como o Cessa lá, o Cissa, né, como queiram, na lenda, tinha a questão da progressão geométrica dos grãos, o número de possibilidades de posição no xadrez, ela aumenta também geometricamente, é quase que exponencial, né? Tanto que parece que existe uma conta de 10 elevado a 120 potência, ou seja, 10 com 120 zero atrás, de possibilidade de movimento, se você fosse tirar uma foto para cada posição do xadrez, né? Então, percebam que em termos de tática, as possibilidades são infinitas, né? E por mais que o... Oi, pode falar. 2 elevado na 64? Não, isso já na terceira ou quarta rodada, você está falando? Perdão. Não, é só a questão dos grãos lá. Ah, tá. Ah, sim, claro. Então você imagina o 10 elevado a 120. Que absurdo. É assim, a comparação ela chega a ser esdrúxula até, né? Então, assim, você imagina, assim, mesmo com as máquinas hoje em dia, né, os Stockfish, os AlphaZero, os Deep Blue da vida que surgiram aí, existe ainda muito campo para você estar mexendo com o xadrez, né? Nós temos grandes jogadores, né? E é interessante que essas máquinas, né? Essas máquinas de cálculo que são os programas, as engines, elas ajudaram muitos desses novos talentos do xadrez, né? O próprio Magnus, o Caruana, o indiano que eu esqueci, o Anand, né? É Anand, né? Acho que é indiano.
todos eles tiveram uma influência fortíssima. Eles treinam com engines, eles aprendem também. E é muito legal porque assim como o AlphaZero ele teve que descobrir como dar checkmate, né? Nós, seres humanos, temos que descobrir também quais são as possibilidades, né? Então, às vezes o que você faz de movimento, que para alguns parece ser uma coisa desconexa, né? Sem sentido, para você faz todo sentido. Então, essa é a beleza do xadrez, né? Tudo bem? Tem um youtuber que fez um vídeo, o canal é o Ciência Todo Dia, e ele fez um vídeo sobre o xadrez. E aí ele Que fala legal. dessas possibilidades infinitas. Eu vou mandar aqui no Manda no WhatsApp, lá no bate-papo e grupo. no WhatsApp. É muito legal, assim, a produção que ele faz. Legal. Legal. Eu vou até pedir depois aqui pro pessoal para Mandei ali. poder assistir, porque aí a gente pode depois até conversar no próprio chat lá do grupo. O Legal. título é Por que é matematicamente impossível resolver um jogo de xadrez? E aí ele diz que legal. ele diz que toda a computação que nós temos hoje é impossível resolver a quantidade. Diz que demoraria, assim, bilhões de anos para os computadores encontrar todos os jogos, né? Sim. Sim. Para você ter uma ideia, só de abertura, que é o que a gente vai comentar hoje, catalogada, né? Abertura que é considerada como abertura oficial, assim, são mais de 1.300. Só de abertura. E quer dizer, os primeiros 6 a 10 movimentos de uma partida, cara, são 1.300 diferentes. Quer dizer, aí você começa a pensar posicionalmente, né, as maluquices que eu xadrez. Aí primeiro estuda as aberturas, depois o meio, o jogo e depois os finais. Mais ou menos. A gente pode fazer as duas Estuda coisas. todas as aberturas primeiro. Se você for pensar, por exemplo, no método holandês, você já começa numa finalzinha, por exemplo. Quando você coloca lá rei Já contra começa os dama e finais, né? rei, quando rei, dama, rei, dama, rei, torre. Né? Então você já começa com o final. E é muito legal porque no holandês você faz a parte tática, né? Você precisa colocar as peças no lugar certo para poder conseguir o seu intento, né? Que é cercar o rei lá. Então, você já começa com o conceito de tática também. Né? Isso Na é legal. verdade, eu vi vários mestres dizendo assim que você tem que se preocupar. Primeiro estudar finais, depois você pensa em estudar abertura. Cada um fala uma coisa, né? Assim, é o estilo de jogo de cada um, né? Tem alguns que são mais agressivos, outros são mais defensivos. Mas, assim, o que eu acho importante, assim, é muito estudo, né? É muito estudo. Para você, por exemplo, eu não sou um jogador profissional, porque para eu ser um jogador profissional, eu teria que estudar muito mais do que eu estudo em termos de estratégia de jogo para competição. O meu trabalho é mais educacional, é mais de iniciação, né? Então, eu sou específico nisso. Agora, para uma pessoa que quer galgar uma competição, com rating, de repente chegar a mestre, né? Grande mestre, cara, é muito estudo e muito jogo, né? Porque o jogo é onde você põe em prática toda a teoria, né? Porque, sim, se você for pensar, toda abertura ela é teórica. Né? Então, você tem lá uma sequência de movimentos, né? Mas ela é teórica. E depois chega um determinado ponto que a teoria tem que parar, você chega num ponto que você tem que começar a agir a partir daquilo. E aí sim começa toda a questão da tática, da sua criatividade, do seu feedback de planos como é que fala? De padrões, né? Então, aí vai. Então, vamos lá. Seguindo. Vamos entrar, então, na questão da abertura, né? Aquela aberturinha aqui. Vamos lá, perguntinhas. Perguntinha, aliás. O que define uma abertura? O que faz uma abertura ser uma abertura, gente? Vamos lá, Carlos, Francisco, Luana, Otto, Bruno. Boa noite. Helison. Fala, Arthur, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, eu acho que a abertura seria entre 10 e 20 lances iniciais, um predomínio
domínio do centro. Eu acho que seria mais ou menos isso daí. Legal. Quem mais? O que define uma abertura? O que faz uma abertura ser uma abertura? Tcharam! Olá, hein? Ninguém? Vamos lá, gente, fala aí. Tá, eu vou fazer uma provocação. Por que abrir o jogo com brancas, por exemplo? O brancas vai fazer o primeiro movimento. Por que torre em G3 ou torre em A3 é ruim? Porque não tem o domínio do centro do tabuleiro. Tem mais coisa. Mais coisa. Ou vou colocar assim, torre em A4, torre em A4 ou torre em G4. Por que essas aberturas, por que é esse movimento, esse primeiro movimento do xadrez, essas duas possibilidades é considerado ruim? Primeiro, porque não vai liberar as outras peças, tipo o bispo, certo? A própria dama, uma saída, de repente, do rei, fugindo daqueles mate louco e outros mate que tem. E eu acho que seria isso. Tu sai com um peão do H1, H3 ali, né? H2, H3, eu acho que tu cria uma complicação para ti mesmo. E tu não agride as pretas, né, no caso, né? Porque tu faz uma jogada que não tem o domínio do tabuleiro e não tem possibilidade, de repente, de levar um bispo para dar um cheque, alguma coisa assim. Legal. Então, assim, eu poderia considerar que, então, esse primeiro movimento de torre não pode ser considerado uma abertura. Tá, não, ele tradicionalmente pode falando. considerar uma abertura, mas não é uma abertura conhecida. Na verdade, é diferente. Oi, quem está falando? Na verdade, é o Ícaro. Oi, Ícaro, tudo bem? Tudo certo. Fala, meu querido. Na verdade, se a gente for falar do primeiro movimento, não é possível movimentar a torre, né? Verdade. Verdade. E, segundo, o ato de tentar abrir um jogo é exatamente aquela tática que a gente vai ter para a gente realmente ter já de início uma posição ou então um domínio que a gente já se acerte durante a partida. Tipo, tem muita gente que ali tem um domínio maior com abertura do peão de rei, peão de dama, peão dos vistos, enfim. Ali já vai nortear o jogador para se ter um certo domínio que ele mesmo já conhece o jogo, né? A partir de então, vai levar para o meio do jogo. Legal. Eu, Ícaro, considero até ali o 11º movimento uma abertura. A partir disso, já vejo como meio do jogo. Legal. O que mais? Bruno, Rejane. Só provocando, tá? O negócio é a gente conversar, botar para fora aí o que pensa. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre a abertura? Tem o desenvolvimento das peças, né? Uhum. Pode falar, continua. Tá indo bem. Só acrescentei uma coisa, vou deixar o pessoal colaborar. Tá certo. Senão a gente fica monopolizando aí o microfone, parece que só a pessoa fala. Eu me sinto assim, né? Porque eu sou o cara que monopoliza o microfone, né? Bom, gente, então é assim. Vamos pensar assim, que a abertura ela é uma sequência de movimentos e posições, né, que levam o jogador a ter uma posição sólida no tabuleiro, visando uma vantagem dentro do jogo. Tá? Então, para uma abertura ser considerada abertura, ela tem que ser eficiente. Ela tem que ter um propósito, né? Eu dei o exemplo da torre em A4 ou H4, aliás, que eu falei G4 e H4, H4,
Por quê? Porque normalmente o jogador iniciante, independente de ser criança ou adulto, é muito interessante. A concepção que a pessoa tem é: não vou tirar os peões na frente do meu reizinho ali, vou deixar ele protegidinho. Então, o que eu vou fazer? A torre, porque a torre eu coloco em A4, eu consigo, nos 2, 3 movimentos, eu consigo soltá-lo no meio do tabuleiro. É esse o pensamento que uma pessoa que não tem muita intimidade com o xadrez faz. Né? Eu acho que você já deve ter visto bastante gente iniciante fazendo isso, né? Primeiro movimento, pá, já joga lá a torre, pega o peão, já mexe para frente, já mexe a torre lá para frente, em A4, e vai embora, entendeu? Joga o peão, mexe o peão em A4, joga a torre em A3 e vai saindo assim para pancadaria, né? Quando, na verdade, você sabe que esses 2 peões que ficam na frente da dama e do rei, eles travam todo o jogo, né? Eles travam o movimento de bispo, eles deixam a dama enclausurada, né? Os cavalos têm posição de sair porque eles podem saltar, mas eles ficam desprotegidos se eles saltam, né? Digamos assim. Você não vai perder uma peça como essa logo no início de partida. Então, o que define uma abertura é isso, né? São uma sequência de movimentos que levam a uma posição que vai determinar uma vantagem ou vai determinar uma estrutura de jogo para vocês, tá? Tudo bem até aí? Ou ficou muito difícil a explicação? Deu para entender, né? E essa abertura, assim, ela depende da quantidade de movimentos. Por exemplo, existe abertura que ela mal começa e já termina, né? Como o cheque do louco, né? O checkmate do pastor, que são pouquíssimos movimentos, né? E o jogo acaba logo ali, né? Mas, em tese, uma abertura, como o Ícaro falou, até o 10º movimento, você vai ali e depois já que você posicionou suas peças, você já começa a pensar no que você vai fazer da sua vida, né? E aí, então, pensando na abertura, né? A gente tem algumas dicas, assim, pensando que você vai pegar uma pessoa que não conhece xadrez, que está aprendendo. Ela aprendeu as peças, lá o método holandês, bonitinho, ou o método estruturalista, não importa, tá? Aprendeu, sabe os movimentinhos da peça, sabe que é um checkmate, beleza. Então, assim, algumas dicas, né, que a gente dá para quem está começando ali, né, que nunca estudou nenhuma abertura. Inicia a partida com os peões centrais, né, ou o peão da dama ou o peão do rei, né, e você não precisa, não necessariamente, nesse primeiro momento, entrar em detalhes, né, sobre o peão do rei é uma abertura aberta, ou o peão da dama é uma abertura mais fechada, tá, porque tem o gambito, não. Lembra da teoria da carga cognitiva? Vamos aos poucos, né? Só falar para ele que é importante essa liberação justamente para os bispos ficarem mais à vontade no jogo, porque o bispo tem um poder de alcance legal e você tem um bispo de casa branca e casa preta, então você vai ter um certo controle dessas casas, né? Segunda coisa, ocupe a melhor casa com o menor número de lances possíveis. Né? Aqui eu coloquei esse gráfico aqui. Isso aqui para um iniciante é o santo graal, né? Se ele conseguir fazer isso aqui sem que o oponente não atrapalhe, eu vou te falar uma coisa, viu? Entre iniciantes ele vai dar um pau, porque aqui, olha, ele liberou os 2 lados do roque maior e menor, os 2 bispos apontados, o centro dominado, cavalo, dama já saiu, quer dizer, tá um espetáculo, né? Mas assim, ocupar a melhor casa com o menor número de lances. Então, é aquela coisa, né? E eu acho que você já deve ter visto também crianças e adolescentes, ou mesmo adultos que estão começando. Por exemplo, ele pega o cavalo e sai. Cavalo em C3, por exemplo. Aí ele pega esse cavalo de C3 e ele muda, vai para outra casa. Aí ele pega esse cavalo, volta para C3. Ou seja, ele está perdendo tempo, né? Enquanto o adversário está tirando peças do caminho e está começando a ganhar o tabuleiro, ele só está mexendo uma peça, né? E muitas vezes essa uma peça ela se torna inócua, né? Ela não tem como você pegar, por exemplo, ele jogou o C3 aqui, aí ele pega o cavalo, vai jogar em D5, aí D5 ele volta para F4 e assim vai, entendeu? Quer dizer, ele não está produzindo nada, né? E isso a gente vê muito isso com crianças que, por exemplo, saem com o peão
em A4, em H4, aliás. Aí sai com dama, com torre, aliás, em H3. Aí ele vem para cá, vem para lá, sobe, aí não faz nada. Só fica ali brincando de carrinho bate-bate aí do parquinho do dante tabuleiro. Então, ocupe as casas nos menores lances possíveis, né? Procure abrir o seu jogo posicionando as peças de ataque. Outra coisa que é interessante, isso aqui, assim, existem pessoas que não concordam necessariamente, mas para um iniciante, posicione os cavalos antes dos bispos, tá? É interessante essa questão, porque assim, o cavalo ele tem uma projeção aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Ele tem aqui uma projeção de controlar, por exemplo, o cavalo aqui de F3, ele controla G5, ele controla o H4, o cavalo de C3 é a mesma coisa, ele controla B5, ele controla o A4, e os dois controlam o centro aqui, né? Os dois cavalos controlam as colunas D e E aqui, né? D4 e E4, né? Então, num possível avanço de peão, pode ser capturado. E os bispos, se vocês observarem, mesmo com os cavalos saindo primeiro, os bispos estão livres, ó. Eles estão livres para se movimentar. Eles também estão. É muito interessante porque assim você tem que trabalhar em cooperação, né? Você tem um cavalo aqui, por exemplo, o cavalo de F3 guardando a casa G5, mas ele tem a cooperação do bispo que chega em G5 também, né? Então, numa questão de troca, talvez para o iniciante, talvez essa configuração seja muito interessante, né? Então, fica a dica de sair com os cavalos antes dos bispos. Alguém abre o microfone e quer falar alguma coisa? Eu deixei preparado só. Ah, tá. Tá bom. Outra dica que eu acho interessante. Desenvolva peças que ameacem alguma coisa. Você tem que fazer algum movimento, né, que a gente está vendo no gráfico aqui, que faça alguma ameaça. Então, aquela abertura E4, E5, cavalo em F3, com resposta do cavalo aqui, né, em C6, já os jogadores estão ameaçando um ao outro, né? Ameaçando capturas, né? E esse bispinho aqui, né? Indo lá em B5, ameaçando o cavalo, ou seja, você tem que ameaçar. Você não pode deixar o adversário muito tranquilo, né? Porque se você deixar ele muito à vontade, ele vai avançar e vai te ameaçar. Ele vai te amassar, como a gente fala, né? Te apertar, né? Então, na abertura, sempre que possível, tente ameaçar alguma peça, né? Inclusive, se você fizer esse trabalho, você vai evitar a questão de casas fracas, né? Casa onde o peão não pode ser defendido, ou numa captura você fica com o peão dobrado, né? Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração, e para um iniciante vale muito a pena, né? Tudo bem até aí? Podemos continuar? Legal. Sim, tranquilo. Não exponha a dama logo de início. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu joguei uma simultânea com o Mequinho em 2002 ou 2003. Se não me engano. Eu estava no círculo militar, o Mequinho estava voltando a começar a jogar, ele tinha ficado afastado um tempão por causa da doença dele. E aí ele fez um evento lá e na época, eu nem dava aula de xadrez, hein? Assim, levava a molecada lá, como eu já falei para vocês na outra aula, e eu ia aprendendo. Aí eu falei, vou jogar, né? Tô aqui, eu podia jogar. Aí sentaram lá, eram 20 tabuleiros, tudo atleta de competição, tudo com rating, e eu lá de alegre no meio, né? O bobo da corte, sentado. Rapaz, ele me tomou a dama no 10º movimento. Eu fiquei assim arrasado, porque eu saí na minha inexperiência, né? Eu posicionei a dama um pouco mais à frente, não vou lembrar a posição da Gaza, e ele me arrebentou com o cavalo. E aquilo me desnorteou completamente, né? Porque você já é um capivara, né? E ainda você está jogando na frente do Mequinho, né? Que é um ícone. Aí o cara logo de início já te toma a dama, você fala, lascou. Mas assim, isso foi um duro golpe, mas isso é realmente, expor a dama logo no início é muito complicado.
Porque apesar da dama ser muito poderosa, logo no início do jogo, com muitas peças, né? As peças leves, que são cavalo e bispo, e as peças pesadas, né? Que é dama e torre, com todas essas peças em jogo, e mais os peões, um jogador um pouquinho mais experiente consegue fatalmente bloquear. Vocês podem ver aqui nesse quadro aqui que existem possibilidades, ó, de pressionar essa dama com várias peças diferentes, né? Se o peãozinho preto aqui, ó, de D7 vier para D6, ele abre a diagonal aqui de bispo atacando dama, com proteção de dama aqui também preta. O cavalo já ataca diretamente a dama aqui. Esse bispo em H7 vai para H5, já também pode arrebentar com a dama. Quer dizer, existe uma série de movimentos que você pode fazer logo de início, e se você pega a dama logo no começo, você vai ter um prejuízo bastante grande, né? Então, tente não expor a dama logo no início para os iniciantes. Faça o roque com segurança para o seu rei, né? Existe até uma brincadeira lá que o pessoal fala, tem que fazer o roque até o 6º movimento. Já ouviram falar isso? Tem que rocar até o 6º movimento. Você tem que colocar suas peças, abrir o jogo, você tem que escolher que lado você vai fazer o roque, e aí você vai, até o 6º movimento, você tem que fazer o roque. A gente sabe que num jogo mais profissional, essa regra não vale, né? Às vezes o pessoal nem faz o rock, na verdade, né? Nem acontece o rock. O rock ele é mais tardio, tal, porque é uma questão daquela questão de planejamento e tática. Mas para um iniciante isso conta bastante, né? E é legal também, por quê? Porque evita do iniciante acabar com essa cadeia de peões aqui, olha, A2, B2, C2, F2, G2, H2, né? Existe uma tendência muito grande do pessoal começar a avançar esses peões loucamente logo no começo, para quem não está acostumado com uma abertura, né, de jogo, ou com o próprio esquema do xadrez, e aí o rei fica completamente exposto, né? Eu já tive alunos em que eles praticamente faziam uma batalha de peões no jogo de xadrez. Eles iam capturando. Quando via, estavam os dois reis ali pelados, cara, não tinha nada na frente deles lá. Aí você tinha bispo, cavalo, dama, torre, tudo ali. E o reizinho ali, coitado, né? Sozinho no tabuleiro, né? Então, fazer o rock com segurança e resguardando a cadeia de peões na frente. Outra coisa que é importante, evite posicionar peões deixando casas fracas ou desprotegidas, né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, esse círculo vermelho aqui seria uma casa fraca, tá? Por quê? Porque aqui eu posso entrar com o cavalo, ó. O cavalo preto, ele sai daqui, ó, opa, voltando, ele sai desta casa aqui, né, do B8, e ele consegue chegar muito rápido aqui nesta casa, né, de D5, D4, aliás. Então, assim, essa é uma casa fraca. Então, evitem nessa questão do xadrez iniciante, essa questão desses peões, né, que é muito comum também acontecer, né? O iniciante ele vai fazendo sorteio, né? Casa sim, casa não, casa sim, casa não. Aí vai sendo com as peças. E aí um cavalinho ele se aproveita, né, da inocência, e aí ele chega bem aqui, ó. E aí aqui esse cavalinho nesse círculo vermelho aqui, ó, ajudado pelo bispo ou mesmo pela dama futuramente, ou mesmo com outro cavalo, pode fazer um estrago gigante no adversário, né, naquela pessoa que fez essa casa aí, tá? Então evitem também de deixar casas fracas. Isso é treino, tá, gente? Isso aí não tem como, isso aí é jogando, né? Você pode até falar para o seu aluno, para sua aluna, mas é no momento do jogo em que você tem que observar no tabuleiro, quando você vê o movimento, aí você para e fala, olha, tá vendo aqui, ó? Essa casa aqui não tá legal por conta disso, disso, disso. Você tem que dar um panorama do jogo para ele. Lembra daquela questão da carga cognitiva, quando eu falei sobre problemas resolvidos? Onde você resolve um problema e a partir daquela resolução o aluno vai e começa a resolver outros problemas? O xadrez, neste ponto, é igual.
você vai mostrar, que você para o jogo, e aí você mostra para ele quais são as consequências daquela posição, né? Então, assim, numa próxima jogada, no próximo jogo que ele for jogar, talvez, é possível que ele já leve em consideração esse tipo de ensinamento e ele tome cuidado para que não haja esse tipo de situação. Isso não só com relação a casas protegidas, mas no xadrez como um todo, né? Você para o jogo e naquele momento fala, olha, pensa bem aqui, aconteceu isso, 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 e você dá o panorama da partida para o seu aluno ou aluna. Ok? Esforce para manter ao menos um peãozinho no centro. Sabe, esse peãozinho no centro é importante, né? Lembra que a gente estava conversando mais para trás sobre a questão da tática, né? E um peãozinho desse aqui, ó, ele segura esse bispo, por exemplo, aqui, ó. Ele está aqui super protegido, né? Ele está com uma escolta aqui maravilhosa, né? Um bispo e uma dama aqui dando suporte para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele protege a dama de um ataque direto. Ele vigia essas duas casas, né? A D5 e a F5, né? Então ele evita o avanço, inclusive o próprio peão aqui, olha, de G6, de G7, né? Se o cara for tentar fazer um fianqueto aqui, ele vai pensar duas vezes. Então, tem várias possibilidades. Então, tente manter um peãozinho sempre disponível ali no centro do tabuleiro para atrapalhar um pouquinho o seu adversário. É o domínio do centro, né? É o domínio do centro do tabuleiro. Direto. Exatamente. Uma coisa que eu notei também, jogando com um cunhado meu, é que ele baseava todo o jogo na dama. Então, muitas vezes eu entregava a minha dama, né? Não tão cedo no 10º lance, né? Mas eu entregava a minha dama para ele capturar, justamente porque daí ele achava que estava com a partida ganha. Daí eu ganhava a partida dele. Certo? E aí arrumava um problema em família, tá vendo? Com certeza. Mas é que cada jogador, quando tu começa a jogar muito com a pessoa, tu pega algumas manhas, né? Tipo essa, o cara defende a dama, daí tu solta, de repente, até a tua dama para ser capturada, porque daí ele cria uma falsa... Ah, já ganhei, perdeu a dama, eu já ganhei. Entendeu? Você colocou uma situação bem interessante, porque assim, jogar muitas vezes com a mesma pessoa não é muito bom, né? E a gente vê muito isso nas escolas, né? Você tem dois amiguinhos, duas amiguinhas que só querem jogar elas duas ou eles dois, eles não querem. E é um sacrifício, às vezes, você tirar os dois da parceria. Por quê? Porque um conhece o outro e fica fácil, né? Sim, tem que diversificar, tem que fazer jogar com todo mundo. Exato. Porque, assim, são estilos diferentes. Porque, assim, existem pessoas, como você colocou, que quando pega o adversário, a dama do adversário, já relaxa e acha que ganhou o jogo. E também tem aquela pessoa que quando perde a dama, se rebenta inteiro, né? O jogo acabou para ele. Inclusive no Chess ou no Chess.com mesmo, nessas plataformas, quando você captura a dama do adversário, ele desiste. Tem muitos que desistem a partida. Sim. Capturou a dama, já era, já foi. Já foi, exatamente. Por quê? Porque assim, ele estava limitado àquela questão da dama. Então, o planejamento dele foi um buraco, né? Porque ele estava apostando tudo no posicional da dama. Ele perdeu a dama, acabou o jogo. Quer dizer, ele não tem uma saída, ele não tem uma Não tem um plano B, né? Não tem um plano B. Ele mal teve um plano A, né? Mal teve um A, exatamente. E no nível iniciante, o pessoal a gente faz, quer dizer, a gente nunca vai parar de fazer capivarada, né? Mas no iniciante faz muito, então não pode desistir. Gente, grande mestre faz capivarada, gente. A gente a gente vira e mexe, a gente vê aí notícia de que fulano de tal, como é que ele pôde fazer isso? Ou o Magnus, quando perdeu do Sup, por exemplo. Vocês lembram? Vocês já viram essa partida do Sup contra o Magnus, cara? No online? Cara, o Magnus, ele botou a mão para trás assim e falou, nossa, awesome, né? Que ele falou, cara, ele ficou impressionado porque ele não percebeu a jogada que o Sup fez. Foi genial. Linda. Talvez nunca mais o Sup consiga fazer aquilo com o Magnus. Mas era uma blitz, né? Era uma partida muito um blitz rápida, de 3 minutos, se eu não me engano. Exato. Esses dias o Sup aprontou uma outra para cima do Nakamura. Então, você vê? O pessoal virando freguês do Sup.
E foi linda, nossa, foi linda também. E o Sup entrega a dama, cara. O Sup entrega a dama para o bispo de Casa Preta, do Nakamura, e depois de, eu acho que dois lances, o Nakamura desiste, porque viu que a continuação é perdedora para ele. Eu tenho que assistir essa partida, eu não vi. Se eu não me engano, deve estar nas lives do Sup, mano. A galera postou nos grupos aí. Mas o Carlsen jogando contra aquele americano do Ocleans, esqueci o nome dele, o número 2, o Fabiano. O Fabiano Caruana. Fabiano Caruana. O Magnus sacrificou a dama dele por 3 peças do Caruana. Eu vi essa também. E não sei mais o que. Eu vi essa também. Aquela ali, nossa, por 3 peças, quebrou as pernas do Caruana. O Caruana acho que nunca tinha pensado se valia a pena trocar 3 por uma dama. Aquele dia ele pensou. Então, é esse que é legal, né? Porque a gente falou, né? Tantos movimentos que a gente pode ter posicionais no tabuleiro, que quando o cara tem... Porque, assim, não é só conhecer o xadrez, o cara tem que ter criatividade para jogar, né? Tem que ser criativo, encontrar saídas, né? O Magnus é muito bom nisso, né? Magnus e aí precisa de muita experiência também, né? Sim. Bom, então vamos lá. Só fazer um comentário. Pode falar, eu pego para os alunos, assim, para ficar de uma forma bem simplificada a abertura, eu falo para eles sobre os 3Ds, né? Que é desenvolver as peças, dominar o centro e defender o rei. Muito legal. Aí, boa. Que daí resume, né? E aí agora eu faço isso que você estava comentando ali. Paro a partida e peço para eles olhar. Tem alguma peça em defesa aí? Tem alguma peça que você possa capturar? Porque às vezes tem 3 peças para capturar ali e eles vão, assim, né? Tipo sonâmbulo. Às vezes o cara tem uma torre para capturar, ele vai lá e captura um peão, né? Exato, Então é muito legal essa fase que eles estão, né? Porque daí eles começam a assinar. Ou então vai começar a rodada ali, eu digo, prestem atenção se tem alguma peça para capturar. E aí eles já ficam um pouco mais ligados, assim, né? Só que é aquilo que você colocou, é preciso prática. Para você ganhar a visão, tem que ter prática, né? Tem que ter treinamento, tem que treinar a visão para pegar, né, as peças. E você colocou num ponto que você me lembrou agora, que é interessante. Pensando naquele ensino estruturalista, quando você começa com o peão, que você fica muito tempo em cima do peão, então o que acontece? Somente com criança, na hora que ele vai jogar, ele dá uma importância tão grande para o peão, porque mesmo que você tenha trabalhado a questão dos valores das peças, né, os valores relativos, né? 3, 5, 9 da dama, lá, tal, 1 do peão, ele às vezes deixa de trocar um bispo por uma torre porque ele dá mais importância para o peão. E ele vai capturar aquele peãozinho lá, né? E às vezes, aquele peão fica ali, né? Não, e às vezes eles esquecem as peças porque eles querem promover o peão. Também. Né? Mas essa, depois que eu aprendi essa do holandês, eu vou usar sempre ela. Na verdade, eu criei um pequeno livrinho, eu não tenho ele aqui, mas eu fiz um livrinho assim que ensina o movimento das peças, tem alguns exercícios e no final tem algumas regras. E ele é meio assim infantilizado, assim, tem figurinhas assim. Eu não publico ele porque tem imagem que eu não tenho direito, é só para uso restrito ali, né? Mas eu vou refazer todo ele. Você sabe que eu também estou com material. Estou com material que eu escrevi aí, são 2 livros praticamente, também sobre a questão. Mas assim, o direito autoral, você pode ver, esse fundo aqui meu, eu que desenhei esse fundo aqui para não ter problema de direito autoral. Pois é. E aí eu vou refazer todo o livrinho para ficar no modo holandês, para que se a criança for olhar e ler, ela consiga, né? Mas é bem impressionante assim isso aí abriu muito a minha cabeça. Que bom. Vamos lá, vamos seguir. Então vamos lá, abertura. Então assim, a abertura, que é a primeira, o jogo são 3 fases, né, que a gente divide didaticamente o jogo de xadrez. Abertura, meio jogo e finais, né, o final. E a abertura, ela também tem as suas subdivisões.
né? Então, nós temos abertura aberta, semiaberta e fechada, né? Para cada uma dessas aberturas, esse tipo de abertura, existe uma intenção, né? Eu vou clicar aqui, e aí eu vou alterar aqui a tabela agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu só entrar a página. Deixa eu ver se está entrando aqui. Só um minutinho. Agora vai. Vou mudar aqui a telinha. Cadê? Eu acho que é aqui. Vamos ver. Entrou a página para vocês? Entrou? Sim, Legal. entrou sim, de boa. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisa. A página continua? Uhum. Sim. Legal. Sim. Legal. Então, assim, a abertura Sim. aberta, né? O que caracteriza uma abertura aberta? Alguém sabe me dizer? Qual é a característica de uma abertura aberta? Tcharam! Se não me engano, as aberturas abertas são todas as aberturas feitas com peão de rei. Peão E4. Muito bem, é isso mesmo. Sempre que Não você sabia. tem, sempre que você tem uma abertura aqui, olha, de rei, seja ele E4 ou seja ele E3, aqui, ó, é considerada uma abertura aberta, tá? Eles chamam de abertura aberta porque, assim, ao longo da partida, ela é uma abertura que quando você mexe o peão do rei, ela proporciona mais trocas de peças, ela é mais agressiva, né? Então, por exemplo, se você... Vamos voltar aqui esse movimento aqui, olha, eu mexi aqui, né? Então, nesse movimento aqui, ó, E4, E5, não é normal, eu já saio com o cavalo, eu posso sair com bispo, com peão, saio com peão, aí vem bispo aqui, né, para tentar fazer alguma coisa, ou aqui mesmo, né, tá vendo? Já ataco direto aqui a dama, protegido pelo cavalo, aí peão já sai, quer dizer, é uma abertura bastante dinâmica, bastante agressiva, né, no jogo. Então, toda abertura que começa com um peão do rei, e normalmente é um E4, porque ele vai aproveitar o campo, né? A não ser que você queira fazer uma abertura francesa, tal, né? Mas vamos pensar nessa principal aqui. Então, nós vamos começar com a Ruy Lopes, que é aquele nosso que a gente já conversou agora há pouco, né? Que foi lá de 1561, né? Então nós vamos dar, eu não vou entrar muito no escopo da abertura. Eu quero mais que vocês conheçam, tá? Como referência. Se vocês forem consultar na internet, colocar abertura aberta, abertura semiaberta, vai aparecer um monte de coisa, tá? Lembre-se, são mais de 1.300 aberturas catalogadas aí, né? Então, variedade aqui não falta, né? Então, na Ruy Lopes, ó, movimento clássico, né? Ó, E4, E5, né? Ó, cavalos, como eu tinha acabado de mostrar para vocês. E aí vem o lance de bispo, tentando cravar o cavalo aqui. Tá? Então, o que caracteriza a abertura? O Ruy Lopes é isso. Ele tenta cravar o cavalo, né? Porque ele vai tentar, de alguma forma, limitar essa saída do peão aqui, tá? Ou se fizer uma bobagem muito grande, né? Ó, tentando futuramente um cheque duplo, né? Ó, um ataque duplo, ó. Tá? Então a ideia da Ruy Lopes é basicamente essa, né? Ele já ia atacar essa diagonal aqui do rei, né? Então essa é uma abertura. E tem as variantes, né? Que a Ruy Lopes, como ela foi uma das primeiras aberturas, os jogadores tiveram tempo para pensar em variações, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, continuando, ó, chegando aqui já começa um ataque de peão aqui no peão da torre aqui, ó, justamente tentando expulsar esse bispo, ó. Ele vai achatando aqui, ó. O cavalo já vem pressionando o centro, lembrando que, ó, o peãozinho aqui no centro ele está sendo ameaçado, né? Neste momento este peão não está tendo nenhuma defesa, então ele já pensa no roquezinho aqui, já pensa no rei, né? E aí o cavalo, tá vendo? Ele já vai posicionando as peças, já pensando futuro. Aqui já, conforme ele
percebeu que o bispo aqui já começou o ataque, aqui ele já defendeu o seu peãozinho lá, tá? Então, são só as variantes do xadrez, tá? Então, a posição aqui, tal, roque, pronto, a posição chega nessa. E aí, daí para frente é meio jogo, tá? Aqui, a abertura termina aqui, ó. Você pode ver aqui, olha, se a gente olhar aqui, ó, sexto movimento, ó. Em 6 movimentos, a abertura já se consolidou, né? Então, essa é uma abertura fechada, ou seja, você viu que o jogo está bem amarrado aqui, né? Super defendido de todas as formas, né? Então, qualquer ataque que você vai fazer vai ter uma troca ali de peças, então as pessoas se resguardam. Aí você tem a aberta. Oi. Eu estava Pode falar. confundindo com jogo aberto e jogo fechado. Ah, tá. É, porque tem abertura aberta com variante aberta, variante fechada. Não, eu nunca tinha pensado em abertura aberta e fechada. Eu só tinha ouvido sobre jogo aberto e jogo fechado. Aí o jogo fechado verdade, é aquele mais truncado, que os bispos não conseguem se mover muito, né? Geralmente tem os peões ali. Na verdade são 3, né? Aberta, semi-aberta e fechada. Aliás, semi-aberta e fechada, isso. Não existe semi-fechada, tá? Só semi-aberta e fechada. Então vamos lá, ó. Variante aberta, ó. A mesma posição, né, ó, do tabuleiro, né, na configuração, só que aí ao invés da resposta vir aqui do lado, né, sozinha, aí já vem uma outra configuração, ó. Já existe uma troca aqui, ó. Já existe uma captura, ó. O que ele faz antes do rei, antes do rei não, desculpa, antes da torre proteger o peão, o cara já vai lá e já tenta, sabe, quebrar esse centro das brancas, né? Então, já é um movimento de ataque ali, de troca. Aqui ele usa o recurso, né, da casa. E aí, olha, pressionando de novo, ó, o bispo aqui, que é obrigado a recuar. Ou seja, olha como o jogo está, como pretas neste momento da partida está amarrando, ó, brancas, ó. E aí já tenta, branco já começa a tentar abrir jogo também, ó. E olha que interessante aqui, ó. Tá? Essa posição aqui é a variante aberta, ou seja, ele abriu o jogo. Você viu? Foram 2 tomadas de peões praticamente, né? E olha como mudou a configuração do jogo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a variante fechada, ó, olha como é que estava o tabuleiro e olha como é que está o tabuleiro. Né? A diferença de 2 peões parece que, olha, descongestionou, ó, né? E aí começa o meio jogo, também com o 6º movimento. E tem a defesa berlinesa, né? Mesma posição, você vê, existe uma evolução, né, das variações, ó. Aqui ele já não sai primeiro com o peão, ele sai com o cavalo já. Já vai direto aqui no peãozinho, né? Já faz o roque, já toma direto, né? Aqui a posição, aqui já os cavalos já estão alinhados, ó. Ó o cavalinho aqui já pensando aqui futuramente aqui, né? Aqui, guardando aqui, né? Então ele já tem uma proposta diferente. Branco já é agressivo, já toma, toma. E olha, olha isso. É a mesma abertura, só que tática, olha só que você vê que interessante, é a mesma abertura, só que taticamente as peças se movimentaram e o resultado, olha, completamente diferente, ó. A gente vai pegar as 3 aberturas aqui, ó. Tenta tirar uma foto assim mentalmente desta posição, como ela está amarrada. Vê esse aqui como parece que já está mais aberto, já tem uns buracos, né? E aqui então ó, já não tem nem mais dama no jogo. Já está totalmente aberto o jogo, tá? Então, e isso é uma questão de estudo, né? O que é legal é assim, por exemplo, o aluninho, ele aprendeu aqui a Rui Lopes, por exemplo, né? Pronto, chegou aqui, ó. Chegou nesse ponto. Pô, o carinha jogou aqui, ó. O que ele faz? O que a experiência diz? Ele toma cavalo? Ou não toma cavalo? Né? Ele volta bispo? Então, aqui, ó, na defesa, aqui, ó, a variante aberta, ó, ele volta o bispo, né? Na defesa berlinesa, ó, ele já toma um cavalo. Mas aí são posições diferentes, entendeu? Então, assim, o estudo é importante porque
que vai depender da posição das peças do adversário. Então ele tem as duas possibilidades, ou ele recua o bispo, ou ele avança e captura o cavalo lá, né? E aí isso é uma questão que ele tem que decidir na hora da partida. Se ele tiver um repertório básico, né, ele vai conseguir se decidir para o menor movimento e a menor posição no jogo, né? Então, isso que é interessante a gente trabalhar com os alunos, e essas aberturas, eu estou falando de uma só, tá? Tem várias. Essas aberturas, elas são importantes por isso, para esses tipos de estudos, né? Tudo bem até aí? Vamos lá. Sim, tudo bem. Vamos lá. Está aparecendo para vocês a tela agora? Sim, sim. Sim. Vamos lá, beleza. Então, vamos lá. Aqui nós temos a abertura italiana. Os italianos vieram inveja dos espanhóis e foram lá fazer a abertura deles também. Não gostou da abertura espanhola, a gente quer fazer a nossa, né? Tutti buona gente. Então, vamos lá. Abertura aberta. E4, E5, cavalo, cavalo. Você pode ver que até aí não mudou nada, né? A diferença agora, ó. O bispo, ele não ataca mais o cavalo. O bispo agora ataca aqui o peão que a gente chama de peão fracote, né? Já ouviram falar dessa expressão de peão fracote? Sim. Já. Para quem não conhece, o peão fracote é esse peãozinho aqui, ó, que ele só é defendido pelo rei. Quer dizer, aí é uma inversão de valores, vamos colocar assim, né? Porque o rei é o cara a ser defendido, né? Mas nessa situação, esse peão é a única peça do tabuleiro que é defendida diretamente pelo rei e só o rei pode defendê-lo. Então, esse movimento da italiana justamente é para pensando no ataque futuro. E aí a resposta básica também de pretas também fala, bom, já que você jogou pedra no meu telhado, eu vou jogar pedra no seu telhado também, né? Então a posição clássica da italiana é essa, né? Então é uma diferença sutil, né? Ó, ao invés do bispo vir até a casa D5, ele vem até a C4 aqui. Mas muda, veja bem, muda a estratégia de jogo, né? Você vê a parte tática dependendo da estratégia que o cara plantou ali. Então ele já sabia naquela época dessa configuração, né? De saída de E4 e 5, cavalo em FC3 e cavalo C6, e ele tentou uma abordagem diferente, né? Aí você tem a variante jogo piano, ó, com a mesma coisa, vai normal, continua sendo aqui, e agora vem esse peãozinho aqui, ó, para pensar numa futura saída aqui, ó, de dama, né? E aí o cavalo já vem aqui com mais intenções, né? Nesse peãozinho aqui, que lembra muito aquele posicionamento do cavalo na abertura espanhola, né? E aqui ele já propõe trocas, ó. Ele fala, já vai pro pau, entendeu? Lembra que eu falei da escola romântica, né? Vamos para a guerra, ó. Pronto. Aí, pronto. Já vem aqui com cavalo seca, cavalo já vem aqui, né? E aí o roquezinho, o cavalo toma. Olha só que pancadaria, cara. E ela reflete bem a escola romântica mesmo, né? Aí já saiu aqui, já saiu lá. Olha que maluquice, ó. O jogo segue, tá vendo? Então, assim, é uma limpeza total aqui a partir disso. A variante da italiana, que de novo, mesma coisa, mesmo movimento, ó. Mesmo movimento, agora, aqui inclusive o peão, e aí o cavalo vem aqui, já vem o peão, captura, só que aqui, ao invés de haver uma captura, o bispo já vem no roque direto, no roque não, no cheque direto. Cavalo defendendo, e aí a situação é muito parecida, né? De defesas, né? Porque, cara, vai tentar pegar o cavalo aqui, ó. Ele quer tirar essa situação aqui desse cavalo futuramente, né? Que ele pode dar um duplo, né? Se ele tiver o apoio de alguma peça aqui, e rei talvez não puder capturar, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse uma ajuda de um bispo de casa preta, né? Então ele poderia dar um duplo aqui, ó, e vindo aqui, ó, ele poderia dar um duplo aqui, ó, nessas peças, né? Se, por exemplo, o bispo tivesse aqui
resguardado nessa situação aqui, né? Ó. Tá? Então, ele já faz o roque ali, porque se cavalo vier tomar, cavalo, a torre está aqui para defender, e aí cavalo já vai para limpeza também, vai fazendo as trocas, e o jogo vai seguindo da mesma forma. Tá? Então, assim, nós vimos aqui um pouquinho sobre a abertura aberta, né? Eu não vou ficar muito tempo nelas, porque senão a gente vai estourar o tempo nosso aqui, né? Vamos voltar para cá. Deixa eu voltar aqui. Que bom também que não vai ficar muito tempo, né? Porque eu gastei mais de R$ 300 em livro para ter no Lichess todas as aberturas. Que sacanagem, né? Sacanagem, né? Mas olha, faz parte da tecnologia. Mas olha, é uma benção, né? Se você for pensar, é uma benção, né? Sim. Não, porque a facilidade, né? Os livros foram comprados antes, muito antes. Aí você imagina que a gente discutiu na primeira aula sobre a teoria da carga cognitiva, e nem eu estou mostrando o movimento para vocês ali com animação e falando. Ao invés de você estar lendo o livro e vendo o gráfico, vendo o livro e vendo o gráfico, que seja, o seu esforço cognitivo é muito mais preservado numa situação como essa, né? E aí, se vocês tiverem a oportunidade, a gente não pode contar com isso, porque a gente não sabe a realidade de cada um. Mas se você tiver a chance de ter uma internet, um notebook, não precisa nem ser um data show com telão, mas se tiver um notebook, você tiver acesso, cara, é espantoso como a criançada fica assim de olhão, assim, ó, com você mexendo nas peças, tal. Quando você coloca lá, circula a peça, faz a setinha, tal, eles ficam alucinados, cara. Assim, aí eles começam a perguntar. É bem legal. A tecnologia nesse ponto ajuda bastante. Qualquer coisa mostrada no multimídia da escola toma uma proporção enorme. Exatamente. Vamos lá, seguindo. Abertura semi-aberta. Então eu vou clicar aqui. Aí agora eu vou de novo trocar o share aqui. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Isso. É isso aí. Entrou para vocês? Sim, sim. Legal. Então, a abertura semi-aberta, né? Ela é uma abertura... o que diferencia a aberta da semi-aberta? E agora? Se eu não me engano, é quando as pretas não respondem com E5. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá na francesa, que é uma abertura semi-aberta. Ó, tudo bem ser nessa posição, as brancas em cima? Tranquilo. Beleza. Para mim. E aí, como nosso colega falou, a resposta não é E5, ela vem aqui, ó, E3. E aí você tem um domínio, na francesa você tem uma oferta, né, de peões aqui no meio, né? O objetivo dela é forçar uma troca e aí se trava, né? Então a defesa francesa, a característica dela é essa: E4 não é E5, é E3, tá? Então ela não é uma resposta direta, né? E aí você tem as variantes da defesa francesa, tá? Ó, é a mesma coisa, ó. Tá? Aí você já tem uma posição aqui, ó. Essa diagonal é bem complicada, tá? Ó, perigosa, tá? Tem que jogar com cuidado, porque o mate do louco, inclusive, acontece, mas não desse lado, né? Desse, né? Mas acontece numa diagonal, né? Então vamos lá. Aqui ele já tenta fazer uma cadeia de peões, tá vendo? Mas existe uma possibilidade de quebra. Cavalo aqui, né? Então o jogo acontece. Vocês viram que não há captura, né? É só posicionamento. Ó. Aí sim começa a captura a partir do quinto movimento. E aí você olha, nessa situação, ó, como eu falei para vocês na questão da estratégia tática, olha as diagonais, como elas estão todas abertas aqui. Ó, né? Isso traz um panorama diferente para a partida. Né? Como é que você vai lidar com isso? Né? Porque esse centro aqui, ó, ele está travadinho, né? Ó. Essas 4 casas centrais aqui, elas estão travadinhas. Para você abrir essa casa, tomando aqui, ó, tá?
Aqui você teria que fazer um sacrifício, de repente, né? Pensar nessa situação, tá? Aí você tem a francesa também, uma variação da francesa, começa a mesma coisa, né? O movimento é o mesmo, aqui é o mesmo, e aqui você tem a mesma situação, ó. Só que aqui você toma, tá vendo? Ó? Neste caso aqui existe uma tomada de peão aqui, ó, que entra naquele dilema, né? Esse bispo pode sair. Essa tomada ela é venenosa, professor. Ela é venenosa, não é? Cavalo preto toma D4, cavalo branco toma D4, dama toma D4, bispo vai lá em B5 dá cheque e a dama preta cai. Exatamente. Essa aqui é uma armadilha, né? Vocês podem ver que assim, as aberturas, essas variantes, elas são por quê? Porque cada jogador, no seu tempo, percebeu que a partir daquela posição ele conseguiria fazer novas insurreições, vamos colocar no campo de adversários, combinações, né? Novas invasões. E é bem isso mesmo, né? A dama cai vertiginosamente. Mesma coisa aqui, ó. Isso são tudo variações, ó, gente. Tudo variações, ó. Tá? Aqui tem uma variaçãozinha diferente, né? Porque aqui já não houve o avanço dos peões conforme a gente já viu, né? O peão não veio para essa casa. Foi um combate mais de cavalos, né? E aqui você tem aí sim você tem um ganho de tempo aqui com brancas, forçando o cavalo aqui, que ou vem para frente da dama ou volta para sua posição inicial. Tá? E tem a variante das trocas, que aí é porradaria geral, aí é sangue nos olhos, já toma de cara, ó. Já toma de cara, toma. Os dois reis aqui ficam super a ver navios aqui, né? Aí já vem cavalo, já vão botando todas as peças em jogo, já faz rock. Você pode ver que o negócio é alucinante, né? Aqui é um perigo também, muitas vezes, né? Quando você sai com esse peão em H6 aqui, né? Porque fica desconectada essa diagonal aqui, né? Mas o jogo segue, ó. E aí vai. E o jogo segue. Vai. Você pode ver, olha, toda essa situação aqui, ó, já tá indo para meio jogo, tá vendo? Ela é praticamente meio jogo, né? E aí você tem uma posição aqui de jogo bastante de trocas, mas assim, muito pesada ali, né? Se você for ver assim, tudo meio amarrado ali, né? Qualquer peça que toma, vai ser tomada também. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo. Maravilha. Então agora a gente vai trocar de novo aqui. Vou voltar aqui para Impex. Então nós tivemos a aberta, semi-aberta, e nós vamos para a abertura fechada agora, tá? Que é a terceira característica dessas aberturas. Cadê a minha mãozinha aqui, que não está funcionando agora? Cadê? Peraí, deixa eu ver o slide atual, peraí. Pronto. Vamos abrir lá. Pronto, agora eu vou abrir. Então agora a gente já viu que a abertura aberta começa com E4, E5, a abertura semi-aberta é E4, E3, e qual seria a questão abriu a semi-aberta de novo, professor. Abriu a semi-aberta? Foi. Ué, deixa eu ver uma coisa aqui. Lá no slide mesmo. Acho que foi do slide, né? Deixa eu voltar lá no slide, peraí. Acho que eu abri errado aqui, peraí. Usado. Deveria estar entrando aqui. Vocês estão vendo a página aqui ou não? O slide? Estamos. Estou vendo. Tá. Aí, tá na semi-aberta agora. Tá. Professor aqui, tá vendo? Se tivesse jogando xadrez, já tinha tomado mate já. Legal. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pronto. Entrou agora? De boa. Agora nós entramos na Bet Harmon aqui, né? Sim. Tá, o que diferencia a abertura da aberta, semi-aberta, e qual é a fechada, qual é a característica dela? É o peão de dama, né? Eu não tenho certeza se a abertura inglesa entra na fechada, mas a característica principal da abertura fechada é o peão de dama.
Isso. É assim, na verdade, é qualquer abertura, qualquer resposta que não seja o peão de rei. Tá? No caso, a inglesa entra como abertura fechada. Isso. Então, aqui ó, você tem o movimento principal. Vou pegar o gambito da dama. Olha que legal, que lindo, hein? Mete Harman em ação. Gambito da rainha. Então, aqui, o que seria natural, né? Em E4, a abertura já não é mais com E4, é D4. E também vem resposta D5, né? E aqui você tem o gambito. O gambito é quando você oferece esse peão, né, para o adversário, que aparentemente, esta tomada aqui, quando ele é aceito, né, dá a impressão de ser um jogo fraco. Mas a gente vai ver isso agora, ó. Quando a gente vem aqui, ó, o aceito, a característica dele é essa. Mas a intenção aqui, ó, é ocupar o centro do tabuleiro, ó, com os peões, tá? Pensando futuramente numa defesa, num ataque mais sólido. Aqui você tem como defender, tá? E quando esse cavalo entra aqui, além de defender o rei, ele também evita o avanço de peão aqui. Então, e aqui começam as forçadas de barra, né? Ó, dama, e aí você tem aqui dama, troca, então pode ter dama, troca. Se vier cavalo, cavalo, troca. E aí você tem toda uma limpeza de tabuleiro aqui, ó, e aqui você pode, inclusive, tomar depois aqui, vamos colocar assim um cavalo, aí vem aqui, tal, troca. Então, existe essa questão de, aparentemente, você perdeu o peão ali, mas ele tem um motivo de tentar fortalecer o centro mesmo do tabuleiro. Como você começa com dama, um pouquinho deslocado, né? E aí você tem o dama recusado, né? Ó, ofereci meu peãozinho, oba, não quero. Vou jogar outro aqui, ó. Vou proteger o meu peão se você capturar o meu peão, porque eu quero fechar. Se houver toma, toma, aí vai ficar tudo aqui em aberto de novo, fechado de novo, tá? Então, existe essa questão. E aí você começa o ataque de cavalo também, que são as variantes, né? Ó. Cavalo, vocês podem ver, olha, interessante que quando eu coloquei para vocês sobre a abertura de iniciantes, sempre começar com o cavalo antes dos bispos. Vocês já repararam que todas essas aberturas, os cavalos sempre estão na frente dos bispos, né, nas movimentações? Os bispos sempre saem depois. Ó, e aí sim começa a ter bispo. Já deu uma cravada de cavalo aqui, né? Pensando na dama, já crava aqui, já fez proteção e o jogo vai seguindo. Tá? E aqui também é a mesma coisa, né? Trabalhando na questão da proteção, essa casa-chave aqui, né? Ó, olhado por bispo e por dama, e também por esse bispo branco. Então, o bispo recusado, o gambito recusado, é justamente para evitar essa supremacia de brancas no centro. Tá? Ele tenta quebrar isso. Né? E o resto é tudo variação. Ó. Variação, 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 variação. Tá? E aí vai. E aí você tem que estudar, porque são vários gambitos que tem. Tá? Mas assim, eu coloquei o gambito porque é o mais tranquilo. Né? Você tem outros sistemas de defesa, tal, que dá para você ir trabalhando. Que na verdade eu não quero esgotar o assunto com vocês e nem a proposta do curso é essa, né, de esgotamento, né? Mas eu acredito que com essas três variações aqui, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa, como é que fala, ideia do que é a questão da abertura. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Por favor. Só que é bem interessante o Lichess mesmo para ensino de xadrez, entendeu? Porque tem vários livros avançados que repetem as aberturas, né? A não ser aqueles livros que falam de estratégia e táticas, né? Que mudam um pouquinho o foco, mas a maioria começa a mostrar as aberturas espanhola, italiana, e assim vai indo, né? Não, e o Lichess tem que ver, eu vou entrar de novo aqui, acho que entrou a página para vocês. Sim, você vem aqui no aprender, ó, você coloca estudar, por exemplo, né, ó. E aqui, olha, você tem já um monte de estudos aqui já pronto, aí você vai colocar, por exemplo, sei lá, francesa, vai. Eu quero estudar francesa. Sim. Então você tem, ó, Amada pelo GM Rafael Leitão. olha lá,
Você tem todas essas, tudo isso aqui, olha, são atividades que você tem disponível. Eu vou clicar numa qualquer aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela vai te mostrando. E aqui, olha, existe aqui também, inclusive até os comentários aqui, tá vendo? Ó? Que Sim, você pode estar estudando, né? Para você mesmo, no caso, né? E se claro. você for passar para o seu aluno, você pode fazer uma prévia, né? É muito legal isso. E tem ali o play ali para poder executar as aberturas, é bem interessante. Isso. Aí nas ferramentas você tem o editor de tabuleiro, né? Ó, onde Uhum. você vai mexendo as peças conforme você quer. Opa, só porque eu falei, eu tirei o Sim. peãozinho. Tá, ó. Aqui. E aqui você consegue colocar setinha, você consegue trocar a cor da setinha, né? Ó, você Sim. pode. Ó, tem várias coisas que você pode fazer, cara. Então, para o aluno estudar, e outra, você pode, inclusive, como eu faço assim, eu tenho a minha turma com o Classroom, né? Aí eu Tá. pego, por exemplo, aqui no Lichess, eu escolho ou eu monto alguma coisa para eles, né? Aí eu mando o link no Lichess, no Classroom, e eles clicam naquele link e eles entram na atividade para assistir, para ver, para fuçar. Então, para eles é muito interessante, porque eles podem fazer isso fora do horário da minha aula de xadrez, né? No horário livre, no Sim. intervalo. Então é bem legal mesmo. Vale a pena. Se você não tiver como Sim. fazer isso na sua escola, mas que pelo menos você faça para você, né? Não, com certeza eu vou usar para mim, nesse primeiro momento, né? Olhar bem ali. Eu vi também o XBase que tu botou, né? Que Uhum. gera um arquivo, né? Qual é o. PGN, BGN? PGN. Aliás, foi bom você ter comentado sobre isso, porque aqui, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, você pega aqui essa atividade aqui, né? Ó, vou pegar aqui no estudar, por exemplo. Aprender, estudar. Eu vou clicar em qualquer um aqui, por exemplo. Vou colocar espanhola, vai, que a gente viu hoje. Tá. Espanhola. Tá, eu cliquei aqui e tal, aí eu cliquei abertura espanhola. Beleza. Aí eu peguei aqui, ó, abertura espanhola de brancas, né? Aqui embaixo, Aham. nesse quadradinho aqui, ó, tá escrito aqui, ó, compartilhar e exportar, tá vendo? Aí você clica aqui, ó, Aham. PGN de estudo, ou seja, é o estudo Ah, total, tá. desde o começo, né? Sim. Aí se você, por exemplo, chegar, por exemplo, você vai aqui, ó, e você chega nessa posição aqui, por exemplo, né? Aí você vem aqui, ó, PGN do capítulo. Você pode copiar somente a partir daqui. E aí você, por exemplo, Daqui. PGN de estudo, ó. Aí download, tá vendo? Ó, já apareceu, não sei se dá para aparecer aí na tela. Sim. Já fez o download. Tá Aí no cantinho. esse PGN aqui, eu já posso colocar na minha pasta. Aham. E aí, quando eu for usar o Chessbase, eu vou utilizar esse arquivo aqui, entendeu? Eu posso exportar isso para o meu computador. Sim. Tá? E isso é bem legal. Sim. Então, é uma facilidade, Tá. imagina. Tá, eu tenho uma dúvida aqui, que é assim, ó, tem ali, ó, abertura espanhola branca, a espanhola aberta brancas, tá? Abertura Uhum. espanhola aberta negras. Tá. Eu tenho, para mim, né, que não seria abertura, seria defesa, né? Defesa espanhola, Que porque na das verdade, negras. assim, o pessoal fala de É defesa, mas só terminologia, né? só de abertura. Mas aqui, quando eles falam de abertura branca e negra, é porque só muda o lado do tabuleiro aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, é a posição Tá. clássica e aqui é pela perspectiva das negras, vamos colocar assim, né? A abertura espanhola fechada na perspectiva Certo. das brancas e a abertura fechada na perspectiva das negras. Então, Tá. mas assim, toda Tá, abertura, só por causa do toda abertura, mesmo as defesas, elas são consideradas aberturas, tá? Então você tem a defesa abertura. eslava, defesa Caro-Kann, tem Petrov, mas todas elas são dentro dessa questão da abertura, tá? Isso aqui é interessante. Certo. Tranquilo. É isso aí. Bom, gente, alguém Umas quer falar mais alguma curiosidades coisa? aí, professor. Oi? Uma curiosidade sobre a abertura Rui Lopes que o senhor colocou aí. Sim. Ela é uma das aberturas que tem mais variantes na literatura enxadrística. Se eu não me engano, ela tem mais de 200 variantes. Inclusive, tem uma variante que é chamada de variante brasileira. Eu não conheço a sequência dela. Vamos ver se tem aqui no Lichess. Vamos ver se
Deixa eu ver uma coisa que aprendi. Às vezes não tem, tá? Estudar. Às vezes não tem. Tem uma outra curiosidade sobre o Ruy Lopes. Se eu não me engano, foi ele o cara que conseguiu meio que inventar e popularizar o tabuleiro dobrável. Porque como ele era padre, a igreja não permitia, então ele tinha que levar escondido. Meio que o Santos Dumont lá na época dele, né? Não sei se eu vou conseguir achar fácil aqui. Eu sei que aqui, a brasileira... xadrez, será que o guia definitivo, será que não tem? Nesse o guia... Não, acho que não. Aqui? Não, não é não. Acho que eu não, acho que não. Não, porque ele não tem a... Aqui teria que ter os capítulos, né? Isso. Vamos ver se... Variante, abertura espanhola... Marcha... Ó, a marcha é uma das conhecidas. A variante do dragão também é bem conhecida, né? Que o pessoal fala muito. Aí teria que pegar... A dragão é mais pela siciliana. Siciliana, desculpa, falei errado. Siciliana. Eu nem falei dela assim hoje, né? Falei mais dessas outras. Mas a siciliana também é uma abertura interessante, já que você comentou. É defesa siciliana que o pessoal costuma chamar, né? Isso. Siciliana. Vamos lá. Aqui, vamos pegar um primeiro aqui, que seria basicamente uma abertura aberta também, nesse sentido, mas aqui já com uma variante, tá vendo? Já tem uma tomada aqui de centro, brancas nesse momento em boa posição, mas tudo pode mudar, né? Então aqui seria... E a variante dragão, né? Que é justamente a perspectiva que eu estava mostrando, né? De brancas e pela perspectiva de negras agora, né? Se você estiver jogando de negras, qual seria a posição? Porque é engraçado, às vezes você está tão acostumado com esse padrão de estudo, que quando você joga de pretas, você tem dificuldade de pensar nesse estudo aqui, ó. Então o Lichess também tem essa vantagem, de você pegar exercícios onde você tem a abertura na perspectiva das brancas, né? Ó, o livro é só na perspectiva das brancas. Os livros. A maioria das vezes, sim. É só das brancas. E aí o grande problema é que às vezes o livro traz a perspectiva da branca e nos exercícios ele posiciona o tabuleiro de pretas. Já aconteceu, já pegaram isso também ou não? Não, eu não peguei isso. Então. Mas eu já peguei a sequência de abertura, sei lá, Índia do Rei. Era uma sequência e no livro estava errado. A sequência estava errada. Daí eu escrevi para uma grande editora aí, que imprime livros para o Brasil, aí, moderna, aí, não sei o que lá. Não dá para dizer o nome todo, né? E ela nem respondeu nada. Mandei e-mail, mandei WhatsApp, se fizeram de morto, né? Então... Pois é, mas aí é problema de revisão, né? Pode ser revisão. Esse material que eu escrevi, que eu estou pensando em mandar lá na editora, eu estou vendo a editora ainda, eu mandei para aquele BGM, lá, o mestre internacional, aliás, que é o James, para ele fazer a revisão para mim. E ele me mandou algumas correções lá que a gente passa desapercebido, né? E eu tive que mexer em algumas coisas para poder... Alguns exercícios que eu tinha proposto que estava com a solução complicada, aí eu tive que reorganizar. É normal. Sim. Então, às vezes com certeza. Gente, posso pedir um favor para vocês? Eu quero tirar uma fotinho de todo mundo. Vocês podem abrir a câmera para eu tirar uma fotinho da gente? Aí eu ponho lá no grupo. Professor. Claro, vou abrir. Sem camisa, pentei o cabelo aí, galera. Passa o perfume. Meu não preciso pentear muito o cabelo. Não sei se eu vou aparecer, a minha é tão escura, cara. Não tem problema, o importante é que você tá aí, meu amigo. Isso. O Ícaro, voltou. Vamos lá, só faltaram, acho que a Ana acho que tá com problema na câmera dela, né, que ela falou, né? Acho que não dá para abrir. Esse canal I9 Sport, quem que é, hein? Que eu me confundo. É o Bruno? Não é o Bruno, né? Bom, vamos lá então. Vamos lá, todo mundo sorrindo para a câmera. Né? Aí, pessoal, muito obrigado. Gente, um prazer enorme. Na quinta-feira a gente fecha a nossa quarta aula. Nós vamos falar sobre meio jogo e finalização. E nós vamos tratar também sobre torneios e eventos, tá bom?
Tá bom, Beleza. certinho, então. Obrigado, Então, até até quinta. até quinta. Falou. Tchau, tchau. Falou, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, professor. Boa noite aí. Até quinta-feira. Boa noite, até quinta. Tchau, tchau.